O Mega Cavaleiro não é uma condição de vitória, muito menos a P.E.K.K.A. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente são condições de vitória e o porquê elas são tão importantes em um deck. Então tá aí na tela para vocês, galera, da minha definição do que é uma condição de vitória, galera. Uma condição de vitória é toda carta de um deck que o deck pode ser baseado nela, galera. Então o deck gira em torno daquela condição de vitória, então, e ela é a forma principal de conseguir dano na torre adversária de um deck, galera. Então o deck pode ser baseado nela e ela é a forma principal de conseguir dano na torre adversária de um deck. Então a condição de vitória, galera, é uma ou mais cartas ali que vão garantir dano na torre do seu adversário, galera. E a carta que você é basicamente a carta que você confia ali para poder garantir dano na torre do seu adversário, galera. Por padrão, galera, toda carta que vai direto a construções e a torres são condições de vitória, galera. Mas com algumas exceções, galera. O deck tem que ser baseado nessa carta, né? Então, ele não pode ser, por exemplo, um golem de gelo ali, que não garante tanto dano assim, mais que ele bata diretamente em construções e a torre, o deck não pode ser baseado nele, então ele não pode ser considerado uma condição de vitória, galera. Porque ele não dá tanto dano assim e o deck não pode ser baseado nele simplesmente por isso, galera. Normalmente, galera, a condição de vitória, ela dá nome ao deck, galera. Então, para você identificar uma condição de vitória no deck, é só você olhar o nome do deck, galera. Então, a gente tem o deck de corredor, a condição de vitória é o corredor, deck de balão, deck de lava-lume. A condição de vitória seria o lava e o balão, galera. Então, a condição de vitória, normalmente, aí dá nome ao deck, galera. E você pode identificar elas assim, galera. Então, galera, acabei de dar um exemplo para vocês de carta que vai diretamente à torre e construções, mas não vai a condições de vitória, que é o exemplo do Golem de Gelo, galera. Vai diretamente à torre e construções, mas não é condições de vitória, porque ele não dá um dano tão significativo assim, e o deck não pode ser baseado nele por causa disso, galera. Então, agora, do contrário, galera, eu tenho exemplo de cartas que são condições de vitória, mas não vão diretamente à torre e construções, galera. Que é o caso do Mineiro, do Barril de Goblins, galera, do Cemitério, galera, por exemplo, que eu não coloquei aqui, mas é também condições de vitória, galera. Não são cartas que vão diretamente à torre e construções, mas são consideradas condições de vitória, galera, porque de alguma forma elas vão diretamente à torre, galera. Então, o Cemitério é um exemplo de feitiço aí que pode ser considerado uma condição de vitória, galera. Que ele gera tropas aí, né, galera? Então ele é um feitiço que é uma condição de vitória, galera. Então é mais que pode ser controvérsia aí, um feitiço é uma condição de vitória, que é o caso do Cemitério, galera. Claro que ele tem que ser acompanhado ali com alguma coisa para tancar, mas a condição de vitória do deck de Cemitério é o Cemitério, galera. Então, galera, mais um exemplo de condição de vitória que dá nome ao deck, galera, é o caso do Cemitério, galera. Então agora vamos para o tema principal do vídeo, galera. Porque o Mega Cavaleiro e a P.E.K.K.A. não são consideradas condições de vitória, galera. É basicamente porque não dá para basear o deck com essas cartas sendo a principal forma de obter dano do deck, galera. Então, o Mega Cavaleiro e a P.E.K.K.A. não são cartas que vão diretamente à torre e eles não conseguem de alguma forma ir diretamente à torre, galera. Como, por exemplo, o Bardo Goblin e o Mineiro, galera. São exemplos de cartas que vão diretamente à torre ali de alguma forma, mas o foco delas não é a torre e construções, galera. Como o Gigante, por exemplo. Mas elas conseguem ser jogadas diretamente à torre, galera. Apesar do foco dela não ser diretamente torre e construções, galera. E para provar, galera, que o Mega Cavaleiro não é uma condição de vitória, galera, eu fitei aqui os principais decks de Mega Cavaleiro, galera. E se vocês repararem, galera, sempre tem uma condição de vitória junto com o Mega Cavaleiro, galera. Não é só ele ali como condição de vitória no deck, galera. Porque o Mega Cavaleiro, porque o Mega Cavaleiro não é uma condição de vitória, galera. Então aqui o primeiro deck, galera, tem um corredor, que é a condição de vitória desse deck. Então não tem só. Então a condição de vitória do deck é o corredor, não é o Mega Cavaleiro. Segundo deck, galera, aqui são os destruidores de muros, galera. Os wall breaks aí são condição de vitória desse deck, galera. E assim vai, galera. Aqui é o Mineiro, condição de vitória do deck. E eu vou filtrar também. Aqui é o Barra de Goblins, nesse outro deck aqui é o Barra de Goblins, que é condição de vitória. Então nunca tem só o Mega Cavaleiro ali como condição de vitória, porque ele não é condição de vitória, galera. Então agora eu vou filtrar aqui. Agora, galera, a P.E.K.K.A. Vou mostrar pra vocês que ela sempre vem acompanhada de uma condição de vitória também, galera. Porque ela sozinha não é condição de vitória. Então, galera, aqui tem um Arite de batalha. Aqui é a condição de vitória do deck. É o Arite de batalha, galera. Aqui o Arite também. Aqui também é o Arite, galera. A P.E.K.K.A. como de spam é muito usada com o Arite de batalha, galera. Aqui é a domadora, galera, e assim vai, galera. Então a gente vai copiar um deck desse aqui, galera, e jogar uma partida aí com vocês, mostrando que o que ganha a partida é a condição de vitória, né, galera? Não é a P.E.K.K.A. nem o Mega Cavaleiro, galera.
A Mega Cavaleiro e a P.E.K.K.A pode até dar um dano ali, mas a carta principal que vai conseguir dano na torre do seu adversário é a condição de vitória do deck, galera. Então vou filtrar aqui pro Mega Cavaleiro de novo. Vou pegar esse deck de corredor, galera, a gente vai copiar lá pro Clash Royale e a gente vai jogar com ele, galera. Então tá aqui, galera, o deck é esse aí, a gente vai jogar com ele, provando pra vocês que o que ganha a partida não é o Mega Cavaleiro, galera. Ele pode até dar um dano ali, mas o que dá dano na torre do seu adversário, galera, a principal forma de conseguir dano na torre do seu adversário é a condição de vitória, galera, que no caso aqui é o corredor. A gente tá aí na MS3, galera, então vamos lá, vamos jogar uma partida aí com vocês. Vamos lá, galera, separar uns servos aqui de trás. A gente poderia ter dado dois esqueletos que ele defendeu completamente, mas acabou que no desespero aqui eu dei o Mega Cavaleiro mesmo. Defendeu completamente porque tinha uns servos ali também. A gente tá com a Torre das Adagas, nível 13 aí, galera. Esse cara pode ter um corredor. É o que eu suspeitava, galera, corredor aí. Não precisava te dar o zap, galera. A gente tá um pouquinho sem elixir. Tem que aceitar esse dano aí, galera. Deu bastante dano, por causa da torre de nível 13, galera. Mas a gente vai tentar ganhar essa aí. A gente tem um Mega Evolution. Vamos dar aqui o Mega Kit traz protegendo a torre com menos vida. E a principal carta para defender o corredor, galera, vai ser o Mega e os esqueletos, né, galera? Não reparei ele se ele tem evolução do Mega. Se ele tá com a evolução do Mega, né? Provavelmente agora vai vir corredor. A pirotécnica tá viva, isso é importante. Um corredorzinho aqui, galera, extraindo esse Mega. A pirotécnica foi pro outro lado, o corredor deu um hit. Tá pra ganhar essa partida aí, né, galera? Provavelmente agora vai vir com, com a evolução do Mega dele. Acho que ele tem. Beleza, defendendo o corredor completamente aí. A intenção vai vir de vir com o corredor atrás desse Mega, galera. Apesar que ele tem essa coisa aí, galera, mas o corredor vai passar direto. Muito bom. Zap aqui. Vai vir de corredor agora, galera. A gente vai dar um Megão no corredor dele. Mega Evolution. E vai vir de Torre Inferno agora. Bom zap. O corredor não bateu, não foi bom. Defendeu o corredor dele ali. Vai acabar dando um hit nesse corredor. Não bateu, isso foi bom. Vai vir de Torre Inferno de novo. Olha o Megão chegando. O Megão chegou na torre dele, galera. Vão com tudo, com os esqueletos e corredor. Mais um hit corredor. GG, galera. Então você viu que o corredor é que ganha, galera. O Mega até chegou na torre ali. Não chegou pulando, mas o Mega chegou a dar um dano na torre. Mas o que dá dano, que vai garantindo dano, vai levando a partida, galera, é a condição de vitória do deck. Que no caso é o corredor, galera. Então, galera, minha definição final do que é uma condição de vitória, galera, é que a condição de vitória é uma ou mais cartas centrais no deck, galera, projetada para ser a forma principal de obter dano à torre inimiga, galera. Então, galera, com essa definição aí, vocês conseguem discernir o que são condições de vitória e do que não é condição de vitória, galera. E aí vocês conseguem basear o deck nessa condição de vitória, galera. Por exemplo, vocês não podem basear o deck, galera, em Mega Cavaleiro, galera, que não é uma condição de vitória. O Mega Cavaleiro pode ser uma carta ali para compor o deck, galera, que faz sinergia com a condição de vitória, galera. Ele não pode ser a carta principal para obter dano, galera. Ele tem que ser acompanhado de uma condição de vitória ali junto com ele, galera. E o mesmo para a P.E.K.K.A, galera.
Normalmente os decks de Bridgespam, galera, eles sempre tem ali a elite de batalha, galera, que é a condição de vitória do Bridgespam, galera. Então, vocês que usam aí o Mega Cavaleiro como condição de vitória, galera, fico alerta aí para vocês não terem somente o Mega Cavaleiro como condição de vitória, porque ele não é uma condição de vitória. E vocês têm dificuldade, galera, para defender o Mega Cavaleiro, eu vou estar deixando aqui, galera, um vídeo sobre 5 maneiras de você defender o Mega Cavaleiro com pouca elixir, galera, pra você cauterar o Mega Cavaleiro ali. Tá muito legal esse vídeo. Assiste lá. E aqui, galera, 5 motivos porque o Mega Cavaleiro é tão utilizado, galera. Vai estar aqui para vocês assistirem também, galera. Então, esse vídeo, galera, que tem assistido até aqui. Valeu, falou, até mais, valeu, falou, até mais, falou.